Tu já te perguntou por que a mudança te assusta tanto ao ponto de deixar, com que tu faça coisas importantes pra ti? Hoje eu quero te explicar por que a gente tem tanto medo de mudar, E como que a gente entende essa transição na nossa vida pelo olhar das leis divinas, Vou trazer um pouquinho do budismo e também através de conceitos estoicos. E pra gente começar essa conversa, eu proponho que tu feche os teus olhos e se imagine em uma situação em que tu precisou tomar uma decisão, mas que tu hesitou. Eu acredito que rapidamente tu vai ser levado para um momento importante da tua vida, que pode ter sido transformado, com uma boa memória ou alguma ação que te resultou em arrependimento ou até mesmo alguma frustração pelo medo da mudança. Essa é apenas uma das formas como o medo se manifesta, ao tomarmos uma decisão. E é essencial que a gente entenda um pouco mais sobre isso, para que a mudança, não nos cause tanto desconforto. Porque eu quero que isso aqui possa te ajudar, a passar por um processo de mudança, ou então que tu consiga pelo menos ter a consciência de perceber o que tu tá vivendo no momento e não deixar que as oportunidades passem por medo. Isso é o que faz a gente saber lidar com a gente mesmo em situações de mudança. Então vamos lá. Pense em algo grande que tu gostaria de realizar até o final desse ano. Algo que tu tenha vontade de fazer há muito tempo, mas tu acaba adiando. Ao te perguntar por que tu tem medo de fazer isso, pode vir na tua mente respostas que vão te levar à insegurança e à falta de se sentir capaz de fazer essa determinada coisa. No entanto, a verdade é que na maioria das vezes, tu pode não ser capaz de nomear os seus medos e isso acaba, evitando tomar decisões importantes. E ao fazer isso, na verdade, tu tá evitando te colocar numa situação de risco, Onde a mudança ela é inevitável. Mas por que isso acontece? Para que tu entenda o teu próprio processo interno, de como que tu funciona, como eu funciono, eu quero que tu acompanhe o seguinte raciocínio. O cérebro humano, ele é uma estrutura desenvolvida ao longo de milhões de anos, E parte dessa estrutura, ela foi selecionada para perceber o que é perigoso e o que não é perigoso. O que a gente vive até hoje foi uma construção cultural, E se a gente olhar para os nossos antepassados, desde os primórdios, até os dias de hoje, a gente pode ver que todos eles viviam em um ambiente que exigia constante estado de alerta, Quanto a possíveis ameaças, E também oportunidade de sobrevivência. Os nossos antepassados, eles enfrentavam riscos reais na natureza, E estar sempre nesse estado de alerta era uma estratégia para sobreviver. Diante disso, a nossa estratégia evolutiva foi a de separar o mundo em duas categorias, o conhecido e o desconhecido, Então, o conhecido ele é associado àquilo que é familiar, àquilo que é confortável, que é seguro pra gente, E o desconhecido é considerado aquilo que é estranho, que é desconfortável e que possivelmente vai nos ameaçando na nossa vida. Mas nas camadas mais profundas da nossa mente e do nosso corpo, existem representações distintas sobre esses predadores, Moldados pela experiência que a gente está vivendo hoje. Então, cada um tem uma representação formada, desse medo. E provavelmente tu tem medos diferentes dos meus medos, Porque a gente vivencia experiências diferentes na nossa vida. Esses mecanismos de proteção, que vieram do passado, foram ajustados ao longo dessas eras, E estão profundamente gravados na gente, na nossa neurofisiologia. Essas características que favorecem a nossa sobrevivência, sejam fisiológicas, ou psicológicas, elas foram transmitidas de geração em geração para que a gente pudesse suprir essas nossas necessidades básicas de estar vivo. É sobrevivência pura, Bom, e assim se forma a estrutura do medo da humanidade, Porém, hoje, como eu falei, os nossos medos, eles não são mais de animais selvagens, Ao menos não no nosso dia a dia, porque a gente não está exposto a eles, E dentro dessa configuração mental que tu tem e eu também tenho, cada um na sua realidade, diante de situações de risco, o nosso hipocampo compara a imagem, ou situação à lista de perigos que eu tenho e que tu tem. Cada um tem a sua lista. Então, se algo parecer ameaçador para ti, vai ser enviado um sinal de alerta, para o teu sistema hormonal de luta ou fuga, E como a gente vive em áreas urbanas, a gente continua a interpretar esses padrões de predadores, ao ver coisas desconhecidas acontecendo com a gente, Então, por exemplo, quando tu é convidado por uma nova oportunidade de trabalho ou um projeto para empreender, uma mudança para fora do país, uma mudança muito exponencial, Muitas vezes a gente sente medo existencial ao considerar essas oportunidades, Porque elas são muitas vezes os nossos predadores.
Então, e entendendo toda essa estrutura da nossa mente, ao gerar resistência à mudança, a gente precisa falar sobre aquela voz que ressoa na nossa cabeça, fazendo esses questionamentos. Então, olha como é complexo, né? O nosso cérebro, ele sempre busca economizar energia, né? E lidar com coisas que são desconhecidas consome muito mais energia do que lidar com o que já conhecemos, né? Então, tem que pensar muito. Além disso, o nosso senso de identidade depende dessa ilusão de estagnação, né? Dessa ilusão de estar sólido em algum lugar. Por isso que esse desconhecido, ele é tão difícil de ser aceitado, né, pela nossa mente assim logo de início. No budismo, afirma-se que a mudança ela é a única constante no universo, né? E essa percepção ela vai nos ajudando a entender que a ilusão de permanência é, na verdade, apenas uma ilusão. Né? Ainda a gente tem um segundo conceito no budismo para compartilhar, que é a questão da insatisfação constante, né? Também entendida como sofrimento causado pelo apego ou pela aversão. A gente sofre porque a gente se apega às coisas e quando as coisas vão mudando, isso vai nos causando desconforto, né? Esse sofrimento é o resultado de uma ignorância, da gente não conseguir reconhecer as características inegáveis da realidade, né? Que nada permanece igual, que tudo está em movimento. E querer que essas mudanças não aconteçam é basicamente desejar que a vida não se desenvolva, né? A gente precisa fluir, né? Deixar a vida navegar, se transformar, deixar que as coisas naturais do universo aconteçam, né? E sabendo que essas mudanças vão acontecer e que é uma constante, né? Por que a gente não consegue facilitar esse processo dentro de nós? Para modificar esse padrão, é importante a gente perceber as codificações deixadas por Deus, né? Já foi explicada pelos cientistas, né, por filósofos, todo esse processo de mudança, né, que ele precisa ser pensado, ele precisa ser idealizado na grandiosidade das possibilidades. Tu não tem somente duas opções, né? Tu tem infinitas possibilidades para que tu possa avaliar, né? Não faça as tuas escolhas no modo sobrevivência de luta ou fuga, né? Coloque as coisas num plano mental, num plano de ideias, né? Essas mudanças, elas precisam estar alinhadas com o teu real desejo. Nem toda mudança vai ser planejada, às vezes elas vão aparecer pra gente, né, como uma mensagem da vida, te convidando para o movimento, né? Te convidando a sanar uma dificuldade. E nesse processo, a falta de capacidade, né, de lidar com isso são os nossos estados emocionais. Nós não somos capazes de lidar com mudanças exponenciais, bruscas, né? Em virtude disso, a nossa estrutura emocional é muito importante nesse processo. Dada toda essa explicação sobre os nossos processos de mudança, né? O recado é que tu cuide da tua estrutura emocional, né? Que tu entenda que ela é o teu predador nesse processo. Quanto mais tu conseguir entender para onde tu quer ir com clareza, mais qualificadas e de acordo com os teus desejos, as coisas vão se manifestar na tua vida, tá? Se materializar. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a refletir sobre como lidar com o apego, né, com as mudanças da vida. Comente aqui abaixo se tu gostou desse vídeo, compartilha, né? Curte, dá um like. E eu acho que é isso, né? Nos vemos em breve num próximo vídeo. Um grande abraço.